Tá dentro de technical problem de charge, então já lá só. Então, hoje eu me atrasei um pouco devido a problemas técnicos. Que eu malam Parma. Da Parma se lá vai de, não guinda que eu malam de Desde o segundo Kajuki. dia do Cadmonlan especial, e a razão pela qual eu digo especial é que nós não estamos contando com a contagem oficial do Cadmonlan, então nós estamos chamando de Cadmonlan especial. Então, hoje, para o Cadmonlan especial, ele está ocorrendo, claro, em todos os diferentes monastérios, mas o local principal é no Bokar Chedra. Então, após a finalização do Kadjong Cho, os membros da Sangha eles permaneceram fazendo preces continuamente. Então, junto deles, todos nós estamos também participando desse Kadjong especial pela internet. Então, eu gostaria de oferecer as saudações a todos os lamas, tugus, kimpus, todos os amigos espirituais, todos os membros da Sangha, todos os devotos do público. Então, eu espero que todos vocês estejam muito bem. E como todos vocês sabem, as sementes do Kadmonlan, as sementes que se desenvolveram em Kadmonlan, o que nós chamamos de Kadmonlan, começou nos anos 80, com o Kalur Rinpoche prévio. No local, e o local foi em Bodh Gaya. Eles fizeram uma pequena puja para recitar a nobre inspiração da conduta excelente. E eu imaginei que Bokar Rinpoche e Khenpo Lodro Rinpoche também estavam lá. E essa então é a semente de onde começou o Kadmonlan. Isso primariamente, então, sob a direção do anterior Bokar Rinpoche. E ele presidiu o Monlan durante diversos anos. E nos anos 2000, quando eu cheguei à Índia, eu tive a oportunidade de ir até o Kadmonlan. E, em particular, em 2004, eu fiz algumas mudanças nos textos recitados durante o Monlan, e assim por diante. Mas, de qualquer forma, as sementes, o que nós chamamos de Kadmonlan, ou que nós demos o nome de Kadmonlan, é primariamente o que foi iniciado pelo Kalur Rinpoche anterior e Bokar Rinpoche, e ambos já faleceram, mas é devido à bondade deles que nos dias de hoje, que no dia de nós estamos fazendo esse Kadmonlan no Bokar Chedra, um Kadmonlan especial com todos os membros da Sangha que vieram anteriormente para o Kadjong Cho. Eu acredito que é uma conexão especial, eu acredito que é uma conexão muito boa com eles. E é dessa forma que eu vejo. Então, hoje, eu gostaria de dar uma introdução à vida de Atisha. O Atisha, ele era extremamente bondoso a todos. E no Tibete, ele também foi um dos fundadores da linhagem Kadampa. E também na nossa linhagem Dakpokadya. Na sua juventude, o Gampopa, ele estudou o Dharma Kadampa. E então, posteriormente, ele encontrou Milarepa, e então ele recebeu as instruções de Mahamudra e as 6 yogas de Naropa. E, posteriormente, o próprio Gampopa, quando ele estava ensinando aos seus alunos, ele primariamente ensinou a eles de acordo com os estágios do caminho, de acordo com os ensinamentos Kadampa. É isso que ele ensinava em público.
Então, ele dava ensinamentos nos diferentes estágios, e para os alunos específicos que fariam retiros nas montanhas, então ele ensinava Mahamudra. Então, essa era uma forma de ensinamento onde ele unificou as instruções Kadampa com as instruções Mahamudra. É o que nós chamamos de a confluência dos ensinos da Kadampa e Mahamudra. Então, a nossa linhagem da Pocádio também, para a nossa linhagem da Pocádio, o Atisha ele tem uma importância muito especial também. Então, por isso eu gostaria de começar ensinando um pouco sobre a vida de Atisha. Isso levará 3 dias, não temos muito tempo, e eu também não tive muito tempo para preparar, porque eu tenho estado muito ocupado. Então, é claro que é importante que nós possamos compreender quando o Atisha surgiu, quando o Atisha nasceu. E se nós fizermos o cálculo de acordo com a Era Comum, ele provavelmente nasceu no ano 982 da Era Comum. E há um resumo da sua vida, da sua biografia para o Dotompa. E ele diz que o Guru onisciente nasceu no ano feminino do Tigre do Fogo. Então, no geral, há diferentes relatos a respeito do nascimento de Atisha, mas o principal, provavelmente, é esse de Drontompa. Provavelmente ele é o mais influente a respeito da sua data de nascimento. Então, em termos do calendário ocidental, é o ano 982 da Era Comum. E se você se perguntar aonde ele nasceu, o local onde ele nasceu foi na Índia medieval. Então, a Índia, no tempo medieval, ela tinha as 4 direções, leste, sul, oeste, norte, as regiões centrais também. Então a Índia era dividida nessas 5 regiões. Então, geralmente, se diz que a Índia era nobre terra das 5 regiões. Então, é usado esse nome. E esses termos, eles aparecem com frequência nos relatos dos tradutores chineses, incluindo aqueles de Tan Xuanzang de suas viagens à Índia. Então, isso realmente é frequentemente encontrado nesses trabalhos dos tradutores chineses, mas não é encontrado frequentemente na tradição tibetana. E hoje em dia nós dizemos que Bodh Gaya é na área central. Assim, geograficamente, todos os locais ao redor de Bodh Gaya é geograficamente na Índia Central. Em termos de Dharma, Bodh Gaya também é uma área central, porque Bodh Gaya é onde primariamente os ensinamentos budistas eles se desenvolveram, se propagaram. Então, é isso que nós queremos dizer com uma terra central em termos de Dharma. E então a Índia ela tem 5 regiões, são as 4 direções, mais a região central. E dentre esses, o local onde o Atisha nasceu foi no leste da Índia. E agora no louvor, em 30 versos, por Drontompa diz a terra próspera de Bengala. Então isso claramente indica que o Atisha nasceu foi na terra de Bengala, no leste da Índia. No entanto, no dia de hoje, esse lugar ele não é mais o território da Índia. Ele fica no local onde hoje é o país chamado Bangladesh. Então, para dar um exemplo a respeito disso, é semelhante com a situação do Buda, do nascimento do Buda. Isso porque o Buda, o nosso professor, ele nasceu na Índia, mas nessa terra antiga ele era um indiano, mas em termos da geografia de hoje, o local onde o Buda nasceu, hoje ele é Nepal. Então, você pode dizer que ele nasceu no Nepal. Então, está bem. Não seria correto dizer que ele nasceu na Índia, porque esse local hoje é o território do Nepal.
Então é semelhante a isso, né, o local de nascimento do Atisha. Mas de qualquer forma, qual foi o local onde o Atisha nasceu? Onde fica esse local em termos da geografia atual? Há um texto chamado Louvor em 80 versos por Natsu, e o que diz lá, na região oriental de Sahara, existe uma grande cidade, Vikramapura. Então, os pesquisadores contemporâneos, eles dizem que isso fica, que o local de nascimento do Atisha fica district, Munshi fica no distrito de Munshganj, no atual Bangladesh. Então, Munshganj é um distrito de Bangladesh nos dias de hoje. E então, nos tempos antigos, ou nos tempos medievais, essa área era chamada de Bikramapura. Então, é por isso que nesse texto diz Vikramapura, porque esse era o nome dessa área, Munshganj, nos tempos medievais. E Vikramapura, em termos de história de Bangladesh, do século X até o século XIII, essa foi a capital de 3 diferentes dinastias, Chandra, Varmana e Sena. Então, ela era a capital ela foi a capital durante essas 3 dinastias. E também em termos de budismo na Ásia Oriental, esse foi um grande centro do budismo na Ásia Oriental. E também no século VII, Tan Xuanzang, ele também foi até Vikramapura e também ele registrou esses eventos relacionados à sua visita a Vikramapura. Então, o local de nascimento de Atisha foi em Bangladesh. E particularmente nesse distrito de Munshganj. E essa área era chamada de Vikramapura. E em que tipo de família o Atisha nasceu? O Atisha ele nasceu, na verdade, na família real daquela área. De acordo com a história antiga, dizem que ele é da linhagem dos reis Pala. Então, o nome de seu pai era Kalyana Chandra. E o nome de sua mãe era Shri Prabhavati. E seus pais, eles tiveram 3 filhos. E eles nasceram em seguida, Padmagarbha, o do meio Chandragarbha, e o mais jovem, Shri Garbha. E parece que Padmagarbha, ele virou um rei, Chandragarbha era Atisha, e Shri Garbha era o irmão mais novo de Atisha e também se tornou um monge. E ele também, posteriormente, foi para o Tibete. E ele foi até o Tibete para ver Atisha, depois do Atisha mesmo, o próprio Atisha ter ido ao Tibete. Porém, ele não conseguiu ver o Atisha antes dele falecer. Então, de qualquer forma, ele foi até lá, mas não conseguiu ver o Atisha. E de acordo com a história contemporânea de Bangladesh, o pai de Atisha era Kalyana Chandra, o nome do pai de Atisha. E isso de acordo com a história de Bangladesh, os registros históricos de Bangladesh. Então, o nome do pai de Atisha era Kalyana Chandra. Então, nas áreas orientais de Bengal, havia a dinastia Chandra, ou a dinastia da Lua. E ele foi o terceiro rei, o Kalyana Chandra, foi o terceiro rei da dinastia Chandra, o pai do Atisha.
E ele reinou de 975 da Era Comum até o ano 1000 da Era Comum. 대야 Então esse é o período do reinado do pai de Atisha. 저요 때문에 나올래야. 쇼리 좀 사호르 개별에 있어 송여봐. 다 사호르 Há um louvor de Drunpopa Atisha que diz: a venerável família de seu pai era a linhagem dos reis de Zahora. E se perguntar o que é Zahora, é uma pergunta complicada. Algumas vezes falamos Zahora, nós entendemos que é um lugar, algumas vezes compreendemos que é uma família. Há muitas diferentes descrições do que é Zahora. E nos Anéis Azuis, ele diz que Zahor no tibetano é uma corruptela de Zahora, que não é correto dizer Zahor, é necessário dizer Zahora. E traduzindo isso seria bom ou excelente. Pode ter diversos outros sentidos também, mas pode significar ótimo, excelente, assim por diante. Então, eu penso que isso provavelmente é um nome particular de uma família real em específico. Então, uma boa família, uma boa linhagem, e por isso é chamado de linhagem Zahora. Então, uma excelente família, uma ótima família, Zahora. Então, a palavra no tibetano, Zahora, vem do sânscrito Zahora, e essa poderia então ser uma forma de compreender, mas isso é só um palpite. E então, durante a época do rei tibetano Trison Detsen, que ocorreu provavelmente 200 anos antes do nascimento de Atisha, então Shantarakshita, ele foi para o Tibete. E ele também veio do leste da Índia. Ele também veio de Bengala. E dizem que ambos, ele e Atisha, eram da mesma linhagem familiar. Então, Shantarakshita e Atisha eram da mesma família. E no louvor de Drunpopa Atisha diz: a linhagem na qual o Bodhisattva Shantarakshita nasceu. Então, Atisha nasceu na mesma linhagem familiar de Shantarakshita. Então, se nós olharmos para isso, os dois Mahapanditas indianos mais influentes na história do budismo tibetano, ambos vieram do leste da Índia. E ambos da mesma linhagem familiar. Isso é uma coincidência incrível e provavelmente mostra que eles deviam ter provavelmente uma conexão kármica anterior. Então, esse é o tipo de família na qual Atisha nasceu. E para dar uma introdução a alguns eventos da infância de Atisha, quando ele era pequeno, ele era conhecido pelo nome de Chandragarbha. E desde uma idade muito jovem, ele era muito inteligente. Ele era também muito respeitoso, ele tratava eles muito bem. E ele também era muito bonito. Ele tinha um rosto muito atraente. Então, qualquer pessoa que via o Atisha se sentia muito atraente. Ele tinha um rosto cativante. E por essa razão, dizem... O Atisha, ele disse, eu tinha um corpo muito atraente. Então, até mesmo os gurus sentiam vontade de me tratar bem. Então, ele menciona isso. Isso é uma coisa que ele diz. E ele também diz que eu era tão bonito que todos os gurus, eles se sentiam agradados por mim. Então, o próprio Atisha diz isso, que ele era muito cativante e encantador. Então, esse é um sentimento que as pessoas naturalmente tinham por ele ao vê-lo, na própria mente delas. E devido ao quão atraente era seu rosto, seu corpo, desde uma idade muito jovem, as pessoas se sentiam dessa forma. Então, desde muito jovem, o Atisha, ele tinha visões de Tara e ele foi abençoado por ela. Então, a sua deidade principal era Tara. E uma vez aconteceu, quando ele era muito jovem, provavelmente não muito mais tarde, depois ele ter ido deitar, ele estava dormindo numa cama no palácio. Então, acima do seu berço, ele ouviu um estalo, um estrondo muito alto. E os seus pais pensaram, o que seria isso?
Então eles imediatamente foram olhar onde o Atish estava e eles viram um enorme escorpião que tinha caído. E esse enorme escorpião ele tinha caído e ele caiu bem em frente de Atisha. E o Atish ele estava olhando para esse escorpião, mas ele não tinha nenhum medo, nenhuma hesitação. Então, eventualmente, o escorpião, ele partiu sozinho, ele foi embora sozinho. E conta-se que, então, isso era um sinal. Antes dele ver a sua deidade especial e poder praticar o estado natural, ele teria obstáculos. E por causa disso, no dia seguinte, então, em um dia teve esse escorpião, e no dia seguinte, então, houve novamente um grande estralo, um grande estrondo. E os seus pais foram olhar novamente no local onde o Atish estava dormindo, e dessa vez eles viram, então, em frente ao local onde o Atish estava dormindo, uma linda flor de pala azul. A mãe dele viu isso. E o que a Atisha disse nesse momento é que ele havia visto o rosto de Tara. Mas a mãe não viu Tara, não viu o rosto de Tara, mas ela viu essa flor de pala azul que acabara de crescer. Então é isso que a mãe dele viu. Mas, de qualquer forma, a partir disso, o Atisha continuamente ele via Tara. E sempre que o Atisha tinha perguntas ou dúvidas, não importa que tipo de pergunta, dúvida ele tivesse, ele então tinha pinturas de Tara, ele pegava pinturas de Tara, tancas de Tara, e em frente a essa pintura ele orava, suplicava. E mesmo que ela não ensinasse nenhum Dharma diretamente, naturalmente a confusão dele, ela era pacificada. Então dizem que é assim que ocorreu, é assim que o Atisha se portava. Então, mesmo desde uma idade muito jovem, ele já via Tara e era abençoado por Tara. Então, conforme o Atisha cresceu, na idade de 10 anos, há um problema de conexão com sua santidade. 아니 치료백에 다다 세마티수 장. 아니 낭백에 다다 세마티수 장지 신앙기 다다 세마 니가래야. Então, até o Atisha, na idade de 10 anos, ele estudou medicina, artes manuais, escritas, e assim por diante. Então, posteriormente, até os 20 anos, ele estudou gramática e lógica. Então, ele tinha o conhecimento perfeito das 64 artes, do que era chamado nessa época na Índia. E em particular, ele era um grande especialista em gramática e lógica. E do tradutor Natsu, ele diz, da idade dos 21 anos, ele aprendeu 64 artes, todas as artes manuais, a língua sânscrita e toda a lógica. E se nós olharmos para isso, qual era o seu nível de conhecimento de lógica e gramática? Quando o Atisha ele tinha 15 anos, ele ouviu os ensinamentos sobre a gota de raciocínio uma única vez, e então havia um erudito não budista que era muito conhecido. Então o Atisha teve um debate com esse erudito não budista. E durante esse debate, ele derrotou esse erudito não budista. Então, ele se tornou muito conhecido pelo seu conhecimento de gramática e lógica. Então, isso está de acordo com o grande Geshe Kadampa, Trulumpa Chenpo. E até mesmo mais tarde, depois que Atisha foi para o Tibete, ele nem mesmo falaria com gramática, cognição válida e assim por diante. E não havia nem mesmo um termo
para gramática no Tibete. E havia um atendente de Atisha chamado Bonton. Ele era então um atendente de Atisha. E ele era um lama que passou muito tempo com ele. E ele estava recitando o Lango Dharani de Avalokiteshvara e abençoando os seres. E realmente ele tinha muitas bênçãos, grandes bênçãos. E o que o Atisha disse nessa época, você está recitando o Dharani de Avalokiteshvara, mas se as bênçãos vierem dessa pronúncia, não veria nenhuma bênção. Todas essas bênçãos, elas devem vir da sua intenção bondosa. Porque se fosse depender da pronúncia, você não está pronunciando nada corretamente. E algumas vezes, quando a mão de Atisha estava machucada, alguma coisa assim, ele dizia: a minha mão está doendo, então, por favor, abençoe a minha mão. Você tem tantas boas intenções, então isso vai ajudar, a Atisha dizia para ele. E também falando sobre lógica e cognição válida, ele frequentemente falava sobre isso com os lamas tibetanos. E ele disse: no Tibete você nem tem uma palavra para cognição válida. Nessa época realmente não tinha nenhuma base para o estudo da lógica. Vocês nunca poderão debater com não-budistas. Esqueça sobre isso. Porque vocês não têm a necessidade de debater com não-budistas, isso está bem. Mas se vocês precisassem fazer isso, vocês não iam conseguir se manter nesse debate. Então ele era realmente um especialista em termos de lógica e cognição válida. E agora eu gostaria de falar como ele praticou o mantra secreto. Porque no começo, antes dele começar a estudar o sutra, ele pôs muita ênfase no tantra. E quando ele era jovem, ele estudou muito os tantras. Quando ele tinha 22 anos, ele foi no templo da Montanha Negra. E quando ele estava lá, havia um guru lá, Rahula Guptavajra. E ele não era qualquer lama. Era um lama que tinha visões de Revajra. E ele também recebeu profecias das Dakinis. E o Dakini, então, recebeu todos os empoderamentos de Revajra dele e recebeu o nome secreto de Gyanavajra. Então, ele deu esse nome secreto ao Atisha. E também há uma outra yoga de Yamantaka, que era muito poderosa. E ele era capaz de transformar cerveja em leite. E ele também podia flutuar sobre o rio Ganges. Então, esse era o tipo de poder que ele tinha. E o Atisha, então, estudou com ele. E um outro guru importante que ele estudou foi Avadutipa. Há dois Avadutipas, o mais velho e o mais jovem. Eu estou falando desse grandioso Avadutipa, do mais velho. Dizem que o Atisha passou 7 anos estudando com ele, outros dizem que foram 12 anos. Então, há diferentes relatos. Mas Natsa Lotsawa diz que ele passou 9 anos estudando com o Avadutipa. E ele estudou primariamente com o Avadutipa a visão do caminho do meio. Isso foi o que ele estudou principalmente com o Avadutipa. E o Avadutipa, ele era da escola Yogacara, caminho do meio Yogacara. E é por isso que o Atisha, ele sustentava a visão, caminho do meio Yogacara. Então, uma vez tinha um lama tibetano que perguntaram ao Atisha qual é a razão para você manter a visão do caminho do meio Yogacara? E a resposta do Atisha foi: eu fiz exatamente essa mesma pergunta ao meu guru Avadutipa. Eu perguntei qual é a razão para você defender a visão do caminho do meio Yogacara. E o meu guru Avadutipa, o grande Avadutipa, ele disse: é dessa forma que eu vejo o Dharma. É assim que eu realizei a natureza da realidade. Então, é dessa forma que eu vejo o Dharma e realizei a natureza da realidade. Então, por essa razão, você também deve sustentar essa visão.
É isso que o Avadutipa disse. Então, o Atisha, ele era um detentor do Mahayana, e em particular o caminho do meio Yogacara. É claro que no Tibete nós dizemos que todos os Mahapanditas indianos, ou as escolas do caminho do meio consequencialistas, mas se nós pensarmos na vida de Atisha, há um outro guru famoso que era chamado de Shantipa. E o Shantipa era um dos grandes panditas de Nalanda. Ele era o que tomava conta do portal oriental. E ele era um professor famoso da mente apenas. Então, Atisha estudou Dharma com ele, com Shantipa. E então, uma vez, o Shantipa estava ensinando os 8.000 versos do Sutra Paramita para ele, e ele negou cada uma das explicações do caminho do meio. O caminho explica isso, isso não está correto. Ele falou, o caminho do meio ensina isso aqui, dessa forma, e também não está correto. Então, cada coisa que o caminho do meio explicava, ele fazia refutações sobre isso. E por causa dessas refutações todas, ao invés de fazer o Atisha refutar a visão do caminho do meio, na verdade fez o Atisha ter mais fé. E o Atisha pensava, essa é a visão do caminho do meio, essa é a visão do caminho do meio. Então isso foi se tornando cada vez mais claro para ele. Então, mas é claro que o Atisha, ele mesmo, apesar dele sustentar a visão do caminho do meio Yogacara, ele também tinha muita fé na visão consequencialista, caminho do meio, da tradição de Chandrakirti. Como os muito lamas dizem. E, de qualquer forma, ele passou muitos anos com o Guru Avadutipa. Mas durante aquela época, sempre que eles tinham alguma conversa, conversa comum sobre como você está indo, como estão indo as coisas, eles não tinham nenhum tipo de conversa dessa forma, na verdade. E algumas vezes o Atisha, ele prestava homenagens, como oferecendo ouro, mandalas, e algumas vezes quando ele estava muito ocupado e o Atisha não pedia ensinamentos. Mas de repente o Avadutipa ensinava algum Dharma. Então, uma vez, o Atisha e o Avadutipa, eles estavam passando por essa ponte muito estreita. Era realmente muito estreita essa ponte, muito, muito fina, e eles estavam atravessando ela, e o Atisha provavelmente estava na frente, o Avadutipa estava na frente, o Atisha estava atrás. E o Avadutipa então olhou para trás e disse, filho, até que você esteja completamente livre da fixação ao ego, evite até mesmo o menor dos minúsculos amadurecimentos do karma. E ele estava então nessa ponte estreita, e de repente o Guru se vira e faz esse ensinamento, e dá esse ensinamento muito importante ao Atisha. Então, filho, até que você esteja completamente livre da fixação ao ego, você deveria evitar até mesmo o menor dos menores ações negativas. Então, resumindo, cada uma das suas palavras, das palavras desse guru, poderia trazer uma realização excepcional. Então, esse era o tipo de lama que ele era. E durante essa época, claro, o Atisha também teve muitos gurus diferentes. Ele recebeu ensinamentos tântricos de muitos gurus. E ele praticou, primeiramente, a conduta de Avadutipa, que era abrir mão de qualquer medo, vergonha. E se nós pensarmos nisso, é uma conduta yoga como de louca sabedoria. Como não ouvir nenhuma roupa, não ter medo de nada. Então ele praticava dessa forma.
E ele passou 6 anos praticando essa conduta yógica. Algumas vezes dizem 6 anos, algumas vezes dizem 3 anos. Há diferentes relatos. Mas em todo caso, ele estudou muito. Ele estudou muito a prática do mantra. E ele também praticou muito o mantra secreto Vajrayana. E ele começou a pensar que era um grande, vasto conhecimento. Provavelmente ninguém tem um conhecimento maior do que eu a respeito do Mantrayana. Ele então começou a se sentir muito orgulhoso disso. Então, por causa disso, uma vez ele estava viajando pelo norte da Índia e ele teve um sonho. E ele, nesse sonho, e o que ele sonhou? Nesse sonho, as Dakinis estavam mostrando ele muitos numerosos textos tântricos. Elas mostravam tantos textos e elas perguntavam: que tantra é esse? Você conhece? Qual é esse tantra? Você sabe qual é? E o Atish, ele nunca nem havia ouvido o título, o nome desses tantras. Então, apenas esses textos você sabe, elas falavam, e esses são os textos aqui que vocês não sabem, que você não conhece. Eles são infinitos. E então, num outro momento, ele tem a sua deidade especial, Tara, da floresta, ela apareceu para o Atish, ela veio até ele e ela disse: você é um pandita que pratica o mantra? E o Atish disse que sim. Então ela disse, ela mencionou algumas sadhanas tântricas e disse: você conhece essas sadhanas? E o Atish disse que ele não conhecia. Ele nunca tinha visto esses textos, ele nunca ouviu o nome desses textos. E então a própria Tara disse: se é dessa forma, então, você realmente está orgulhoso de conhecer tanto o mantra? O Tantra que você conhece não é mais que um mero cavalo nesse mundo de humanos. Então, todos os textos mântricos estão nas mãos das Dakinis. Então, é isso que a Tara disse. E então ela desapareceu. Então, a partir daquele ponto, o Atisha viu que o seu orgulho foi destruído. Então, ele achava que ele conhecia muito e ele viu que o que ele conhecia era apenas uma porção tão pequena e que havia tantos ensinamentos a mais, tantos tantras a mais, tantas instruções cruciais que ele deveria ainda aprender. Isso, primeiramente, abordando o quanto a Atisha estudou os textos do mantra. Então, eu acredito que amanhã será um bom momento para começarmos as circunstâncias pela qual ele tomou a sua ordenação monástica. Então, agora a seguir, nós teremos as aspirações nas etapas do caminho. Então, nós teremos as dedicações também, as preces de dedicação.